Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu inicio meu pronunciamento na tarde de hoje fazendo dois registros com tristeza. Em primeiro lugar, quero fazer uma homenagem ao brigadeiro, homenagem póstuma ao brigadeiro Rui Moreira Lima, que faleceu aos 94 anos na semana passada e que foi um grande brasileiro. Comandava a base de Santa Cruz em 1964, teve uma postura naquele momento de respeito à Constituição, de respeito à democracia, o que fez com que fosse perseguido e fosse cassado. Nas palavras do nosso vice-presidente Roberto Amaral, em artigo que escreveu para o site da Carta Capital, Os Heróis Morrem, ele diz que, infelizmente, os heróis também morrem, mas ficam guardados para sempre na lembrança. Ele diz: Moreira Lima sai de cena na juventude de seus 94 anos, esteve sempre do lado certo, lutou contra o nazifascismo, contribuiu para o fim da ditadura em 1945 e lutou contra o golpe de 1964. Lutou contra o golpe de 1954, defendeu a posse de Juscelino e resistiu à tentativa de golpe de Eduardo Gomes Carlos Lacerda e outros atores menores em novembro de 1955, lutou pela legalidade em 1961 e resistiu ao golpe de 1964. Foi até o fim um adversário da ditadura. O brigadeiro Rui Moreira Lima escreveu o famoso livro Senta Pua e, portanto, fica aqui o nosso registro a esse grande brasileiro, brigadeiro Rui Moreira Lima. Quero também registrar com tristeza o falecimento aos 92 anos de idade, ontem, no Distrito Federal, do senhor Orlando Taurizano, empresário da cidade, proprietário do grupo Desbrave, e que chegou em Brasília logo no início, um dos pioneiros de Brasília, amigo de Juscelino Kubitschek, e que acreditou na cidade, investiu na cidade, era uma pessoa extremamente ativa e participante da vida política da cidade, participando ativamente da associação comercial, uma pessoa muito querida no Distrito Federal, foi sepultado hoje, Orlando Taurizano. Concedo a parte ao senador Ginhargello. Muito obrigado, senador Rodrigo Gollenberg, senador presidente Renan Calheiros, senador Cristóvão Buarque. É com grande pesar mesmo, Rodrigo, que a gente hoje fala, senador Rodrigo Gollenberg, sobre o passamento do senhor Orlando Taurizano. Impressionante, aos 92 anos, firme, trabalhou anteontem até às 7 horas da noite ainda na empresa dele e, por um acidente doméstico, escorregou e bateu a cabeça em casa ontem pela manhã e, com isso, veio a falecer. Orlando Taurizano, que deixa a dona Ruth, muito querida da nossa sociedade, uma pessoa que de Brasília é muito importante, foi um dos empresários que acreditou no Distrito Federal no seu começo, um pioneiro, casado com a dona Ruth, pai do Carlos Alberto Taurizano, que é muito conhecido na nossa cidade também, um empresário que vai, se Deus quiser, dar continuidade, tenho certeza que dar continuidade a esses milhares de empregos que o Grupo Desbrave gira no Distrito Federal, aonde deixou como neto o Carlos Neto, o Eduardo, o Dudu e a Carol. Quer dizer, uma família tradicional de Brasília, uma família de pioneiros. Hoje foi uma tristeza o nosso cemitério Campo da Esperança, porque todos os pioneiros do Distrito Federal lá estavam prestando homenagem para aquele que foi realmente um pioneiro. A Desbrave é referência em venda de carro, mas tem posto de gasolina, tem um monte de comércio, mas o importante é que ele fazia um lado social muito importante para os seus trabalhadores. Você vê a média de manutenção do emprego nas empresas dele passa de 20 anos, quer dizer, então, um bom patrão, mas mais do que isso,
gerou muita riqueza no Distrito Federal, onde hoje deixa mais de 3 mil funcionários. Então, um pioneiro da nossa cidade, aos 92, amigo de toda a sociedade de Brasília, amigo de toda a cidade satélite, realmente uma perca para o Distrito Federal, como bem retratou o nobre senador Rodrigo Lemberg. Muito obrigado pela parte. Muito obrigado, senador Giangelo. Quero registrar os nossos sentimentos a toda a família, de forma especial a dona Ruth, com quem estive ontem, ainda à noite, no velório, também o seu filho, Carlos Alberto Taurizano, enfim, a toda a família, a todos os netos, a todos os amigos que certamente estão muito sentidos. Mas quero também registrar, senador Gin, senador Cristóvão, senhoras e senhores senadores, a publicação essa semana do decreto de regulamentação do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Certamente uma grande conquista da região Centro-Oeste. Nós tivemos a bancada do Centro-Oeste, eu estive acompanhado da senadora Lúcia Vânia, lutadora dessa questão, do senador Valdemir Moca, senador Blário Maggi, senador Jaime Campos, senador Rubem Figueiró, estivemos com o senador Delcídio, estivemos com o ministro Guido Mantega, cobrando agilidade na publicação desse decreto. Tive a oportunidade de conversar com a ministra Gleisi e quero aqui cumprimentar o governo federal, na figura da presidenta Dilma, da ministra Gleisi, agradecer o empenho, porque, sem dúvida, parabenizar o ministro Fernando Bezerra, o superintendente da SUDECO, Marcelo Dourado, que lutou com muito afinco para a regulamentação do FDCO. Sem dúvida, esse será mais um instrumento fundamental para garantir o desenvolvimento da região Centro-Oeste, uma das regiões, a região mais dinâmica do país, mas que carece de investimentos em infraestrutura, em logística, e é exatamente o objetivo do FDCO, com o orçamento inicial já para este ano de R$ 1,5 bilhões, de financiar o desenvolvimento, especialmente no que se refere à infraestrutura e logística. Também eu quero aqui registrar e cumprimentar, parabenizar o empenho da SUDECO, na figura do superintendente Marcelo Dourado, de reativar a linha de trem ligando Brasília a Lusiânia, com o objetivo de retomar a linha de passageiros ligando essas regiões. As pessoas que moram em Valparaíso, Novo Gama, Cidade Ocidental, Lusiânia e nos diversos bairros dessas cidades e que têm que se deslocar todos os dias para o Distrito Federal, sabem o que é um suplício, verdadeiro suplício, de ficar 2h30 até 3 horas em enormes engarrafamentos, aguardando, esperando para poder chegar no Distrito Federal. Essas pessoas perdem de 4 a 6 horas por dia, uma verdadeira jornada de trabalho, em pleno transporte, enfrentando enormes engarrafamentos para chegar no Distrito Federal. É importante registrar que, ao longo dos anos, o lobby do pneu, o lobby das empresas de ônibus, do cartel que domina as empresas de ônibus da região do entorno do Distrito Federal e do Distrito Federal também, foram contrários e são contrários à reativação dessa estrada de ferro, transformando em passageiros. E é por isso que eu faço questão de elogiar a determinação, a dedicação, o empenho do superintendente Marcelo Dourado, que vem enfrentando as pressões desse lobby e agora conseguiu finalmente lançar o edital para os estudos de viabilidade econômica. E no dia 1º de setembro devem ser abertas as propostas para as empresas que vão fazer esse estudo, para indicar como e a forma de fazer, de retomar esse trem de passageiros. Quero registrar a importância disso para a região, como um vetor do desenvolvimento econômico de toda a região do entorno sul do Distrito Federal. Está cada vez mais claro a necessidade do nosso país de investir em alternativas de transporte coletivo. É um absurdo identificar que, em pleno século XXI, neste momento,
o transporte individual no Brasil cresce mais do que o transporte coletivo, senador Magno Malta. O que indica que os problemas de mobilidade urbana que estamos vivendo no nosso país tendem a aumentar, ao invés de diminuir, se não houver uma ação drástica do governo, da sociedade, no sentido de garantir os investimentos para ampliar as alternativas de transporte coletivo. Importante a decisão do Senado de desonerar o transporte coletivo, porque numa dessas irracionalidades produzidas pela política, nós já há alguns anos temos a redução do IPI para automóveis, para o transporte individual, e não tínhamos os mesmos incentivos para o transporte coletivo. Mas quero registrar que ainda é pouco. Nós temos que buscar outras alternativas, e as alternativas adequadas, no nosso entendimento, é o transporte ferroviário, são os metrôs, são os veículos leves sobre trilhos, fazendo isso com toda a transparência, com planilha de custos, para que a população tenha condições de acompanhar, de fiscalizar, para que possamos dotar o Distrito Federal e o Brasil de alternativas corretas de transporte público, de transporte coletivo. Nesse sentido, também quero cumprimentar, registrar que já estão em andamentos os estudos para a construção de uma estrada de ferro para um trem de média velocidade, senador Magno, ligando Brasília a Goiânia. Outro vetor de desenvolvimento importante, uma das regiões que mais cresce do ponto de vista econômico no Brasil, ligando o Distrito Federal, ligando a cidade de Anápolis, ligando Goiânia. Nós temos em Anápolis hoje um polo industrial com um foco muito forte na área de fármacos, e essa ferrovia, sem dúvida alguma, também vai se constituir num novo vetor de desenvolvimento de toda essa região. Veja, há pouco tive a oportunidade de registrar da tribuna desta casa a importância que foi a mudança das regras do FCO. Eu tive a oportunidade de atuar nisso junto com o senador Pimentel, junto com o senador Walter Pinheiro, retirando o limite de 20% para a aplicação dos recursos em atividades de comércio e serviços e fazendo com que uma economia como a do Distrito Federal, que tem mais de 90% das suas atividades econômicas sustentadas na área de comércio e serviços, possa garantir o acesso aos recursos a que tem direito. O Distrito Federal, pela lei, tem direito a 19% dos recursos do FCO. No entanto, estava usando a cada ano menos da metade disso em função dessa limitação para comércio e serviços. Apenas com essa mudança que conseguimos fazer através de uma medida provisória, de uma emenda a uma medida provisória aqui no Senado Federal, nós já dobramos os recursos utilizados de 250 milhões para 500 milhões de reais este ano no financiamento das atividades de comércio e serviços. Nesse sentido, senador Cristóvão, eu faço questão de cumprimentar, de registrar o trabalho sério, o trabalho correto, dedicado, que o superintendente da SUDECO, Marcelo Dourado, vem realizando à frente daquela superintendência fundamental para o desenvolvimento do Distrito Federal. Olhem as conquistas, a nova regulamentação do FCO, garantindo uma conquista que o setor produtivo do Distrito Federal lutava há anos com a ampliação dos recursos para investimento, para o financiamento de atividades produtivas, a regulamentação do FDCO, com 1,5 bilhão no orçamento deste ano para o financiamento de atividades de infraestrutura e de logística, o lançamento do edital para o estudo de viabilidade econômica do trem de passageiros ligando Brasília a Lusiânia e também o estudo do trem ligando Brasília a Goiânia. Importante registrar também que a SUDECO fez o seu concurso público, homologou o concurso público esta semana também, os primeiros 100 concursados, sendo que 34 engenheiros, o que dará capacidade para que possa ter uma estrutura adequada para analisar os projetos, acompanhar os projetos e garantir os investimentos em infraestrutura tão importantes e tão necessários
para o desenvolvimento da região Centro-Oeste. Então, nesse sentido, senhor presidente, agradeço a oportunidade, mas gostaria de deixar registrado esses fatos que considero extremamente relevantes. Muito obrigado.